Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à ética em saúde. Quando a gente fala de ética dentro do ambiente de saúde, a gente tem vários fatores que vão ser incluídos, que vão ser adicionados, porque quando a gente fala de ética, a gente literalmente vai ter cada cidadão tendo uma visão diferente em relação a um determinado tema, um determinado assunto. Só que quando a gente fala na sociedade como um todo, a gente tem normas, padrões, parâmetros para que se possa ter uma situação ordenada, uma situação estruturada, orientada. Então, quando a gente fala de ética na saúde, nós, como profissionais da área da saúde, nós vamos ter parâmetros, padrões, procedimentos que vão estar inseridos dentro de um protocolo. Aí a gente vai ter a diferenciação de cada local, vai ter uma normativa diferenciada. Serviço privado e serviço público tem alguns parâmetros diferenciados, mas nós temos os parâmetros básicos da profissão, do profissional da área da saúde. E a visão de que ela precisa ser diferenciada, ou seja, ir além do código de ética que a gente tem inserido dentro da nossa sociedade de convívio, dentro da nossa família, é por estarmos lidando com vidas, com transtornos, com doenças. Então, nós vamos ter a situação de que precisamos, até mesmo a nível de urgência, respeitar os limites, espaços do outro, dentro daquele ambiente onde a gente está inserido. Porque dentro dessas situações todas que a gente vai ter dentro da área da saúde, nós vamos ter a nossa adaptação a determinadas situações. Algumas ocorrem com mais frequência, outras nem tanto. E a gente acaba se adaptando a determinadas situações. Então, algumas coisas já não são mais tão chocantes, já não são mais tão atordoantes, porque a gente vai se adaptando. A gente só precisa ter sempre o controle na gente mesmo, da gente saber ser imparcial sem estabelecer a frieza, sem estabelecer a insensibilidade. A gente pode ser imparcial a determinada situação, até mesmo para que possamos proceder como devido, mas não podemos ser insensíveis a tal situação. Não podemos ser insensíveis à dor do outro, né? Porque a gente aprende logo que a gente começa a ter, ainda mais hospitais de grande porte, quando a gente começa a ter contato com pacientes, a gente começa a aprender com os mais antigos, os profissionais mais antigos, e eles falam pra gente: olha, não assume a dor do paciente, não absorve a dor do paciente, não leva a dor do paciente para casa. Se você absorver a dor de todos os pacientes, se você for acumulando todos os pacientes na sua cabeça, você vai acabar adoecendo. Então a gente vai aprendendo a ser zeloso, ser carinhoso, ser caridoso, ser próximo do paciente, mas ser imparcial a toda aquela situação. Não tomar partido de nenhuma situação em específico. Até porque muitas das vezes a gente não conhece o total conteúdo que está inserido ali, né? Mas a gente não pode ser insensível à dor que ele está sentindo. Por exemplo, uma situação que foi algo que me demonstrou bem essa diferença, né? Entre ser imparcial e ser insensível.
Dentro do contato com o CTI, tinha uma paciente de uma idade bem avançada, que já estava residente de CTI há mais ou menos uns 7 anos, tá? No estabelecimento público. Ela estava 7 anos no CTI, mas já tinha ficado 10 anos no hospital no total. Era paciente de leito, aí ela teve uma piora clínica e foi para o CTI. A família praticamente não visitava, e o médico que era responsável pelo CTI nessa época, do turno da noite, que era o meu turno, ele falava um pouco mais, era mais falante. Então, a gente conversando, e ele falou para mim que a maior vontade que ele teria era de acabar com o sofrimento daquela paciente, porque ela já estava sofrendo há muitos anos, não recebia visita de ninguém, morava no hospital porque foi abandonada pela família, né? Que se tivesse em condição mais saudável, talvez tivesse sido abandonada em alguma instituição ou até na rua mesmo, mas que ela sentia muitas dores e ela sofria muito. Então, a partir dessa conversa, eu comecei a prestar mais atenção nela. E quando nós fazíamos atendimento a ela, a gente tinha que lubrificar as luvas, porque quando tocávamos nela, às vezes com a pressão da nossa mão, a pele dela se desgrudava e a gente acabava machucando ela. Então essa visão de dor e sofrimento ficou muito latente em mim, sempre que eu tinha contato com essa paciente. Até que um dia eu escutei um outro profissional dentro do CTI falar que ele gostaria de desligar a aparelhagem de tal paciente para que ela morresse logo. E esse morrer logo ficou bem marcado, porque eu comecei a pensar aonde dentro do profissional, principalmente o profissional da área da saúde, o morrer logo seria uma solução. Ah, mas ela está sofrendo. Primeiro fator, mais marcante entre todos, é que essa decisão não é minha, né? Nós sabemos que, a nível geral, essa decisão não pode ser tomada em alguns países, nem mesmo pelo próprio paciente. Ele não pode decidir terminar com a própria vida. E outra que me amedrontou pelo seguinte: se resolver desligar os aparelhos, a família não vai nem ficar sabendo. E isso me marcou muito. Eu era nova, recém-formada, isso me marcou muito. Então eu comecei a pensar em até onde vai o meu limite de ter plena noção entre o que é certo ou é errado. Eu é que decido o que é certo ou o que é errado. Na minha vida, ok. A minha vida, eu decido o que é certo ou errado. Agora, a nível profissional, nós temos o código que vai nos alinhar todos dentro da profissão. Cada profissão tem seu código de ética diferenciada, mas existe o código de ética geral que vai nos guiar, que vai nos direcionar para que, caso tenhamos dúvida sobre se eu tenho ou não autonomia de fazer determinadas ações, esse código de ética vai me guiar para que eu saiba exatamente quais ações são permissíveis, quais não são, quais são puníveis e quais não são, tá? Então vamos lá, vamos dar início à ética em saúde. Né? Basicamente essa figura explica, exemplifica o que estávamos falando anteriormente, né? Naquele exemplo que eu dei. Por quê? Em todos os
os passos que a gente dá na nossa vida, a gente tem aquela balancinha, né, do certo e do errado, do bem e do mal. E às vezes eu tenho aquele pensamento, isso não é certo, mas não vai prejudicar ninguém. Mas não é certo. Se não é certo, não é certo, ponto. Não tem essa de, é errado, mas ninguém vai sair prejudicado. É errado, mas ninguém viu. A gente tem que ter a consciência de que o errado é o errado e ponto final, né? Só reparam quando eu faço algo de errado. Quando eu faço algo de bom, ninguém repara. Não, não é bem assim. Quando, na maioria das vezes, fazemos algo de bom, principalmente a nível de trabalho, as pessoas têm muita visão de que não está fazendo mais que obrigação. As pessoas têm a visão. A gente chegou num nível atual que, por exemplo, quando uma pessoa encontra dinheiro na rua e devolve, ela vira notícia. Porque não é uma coisa comum. Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, as chefias, de modo geral, elas enxergam o fato de você ser um bom funcionário como a sua obrigação. Estão errados? Não, não estão errados. É sua obrigação, é minha obrigação, é nossa obrigação sermos o melhor que podermos ser, principalmente executando nossas funções laborais. Só que se ultrapassa um pouco você não está fazendo nada além da sua obrigação, porque não obtemos reconhecimento. Não é uma via de mão dupla. Não é eu ofereço um bom serviço e recebo um tapinha nas costas. Então, a gente trabalha literalmente, dependendo da situação, movido pelo eu tenho minha consciência tranquila de que eu exerci bem, de que eu fiz o meu trabalho da melhor maneira dentro das minhas possibilidades. Mas a gente sabe que cada humano é um ser humano diferente, criado em ambientes diferentes, com pensamentos diferentes, e temos quem vá pensar que, já que eu não vou ser reconhecido, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer um bom serviço. Vou fazer só o que eu tenho que fazer, o que eu sou obrigada a fazer, o que eu recebo para fazer. Não sou obrigado a sorrir, não sou obrigado a conversar, não sou obrigado a paparicar, a tratar bem, não sou obrigado a nada. E isso aí vai de cada um mesmo, tá? Não vai, como a frase utilizada muito por esse tipo de pessoa, eles realmente não são obrigados a atender bem. Eu só quero meu salário no bolso e mais nada. Estão errados? Não. Cada um, dentro do seu saber, tem a noção do que é melhor para si, tá? Então, muitas das vezes, a ética e a legislação são tratadas como um apêndice no trajeto de outros assuntos, de novos assuntos. Então, muitas das vezes, ética e a legislação de cada profissão, elas são tratadas como um anexo, como um assunto de importância ínfima, o que não é verdade em hipótese nenhuma. Ao longo dos anos trabalhando dentro da área da saúde, a gente vai percebendo alguns lapsos pequenos, alguns muito pequenos, dentro das operações, dentro das ações de trabalho, que ferem o código de ética. E algumas ferem a ponto de sangrar. Mas são situações que são tão rotineiras e tão cotidianas que elas passam desapercebidas como sendo um ato que fere o código de ética. Um exemplo que até hoje eu ainda ouço bem. Um profissional já atuante da área recebe um estagiário
E no segundo dia do estagiário no ambiente, consultando o material, esse profissional mais antigo vira para esse estagiário e fala para ele: e larga esse livro. A prática é totalmente diferente da teoria. O que você faz aqui não está no livro. Por que isso fere o código de ética? Porque eu não posso infligir a quem está aprendendo a minha forma de trabalhar, já que existe um padrão de operação. Eu não posso dizer para esse estudante que o jeito que eu faço é melhor que o jeito que vários livros publicados, revisados e utilizados por muitos e muitos anos. Eu não posso dizer que a teoria e a prática são ambientes diferentes. Até porque a prática é executada baseada na teoria. Eu faço adaptações ao meu dia a dia e às minhas condições de executar as ações. Tá? Eu não posso pegar um procedimento em que o paciente é colocado em ortostática, um paciente cadeirante. Mas o paciente cadeirante, ele está sentado da pelve para baixo, mas da pelve para cima, ele está em ortostática. Como eu sei? Teoria. Se eu tenho a noção sobre a posição anatômica, eu tenho noção de que o paciente da pelve para cima está em ortostático. Então, eu não posso ferir os códigos de operação a esse ponto de dizer a um estudante de que a prática não tem nada a ver com a teoria. Aqui você não vai usar nada que você aprendeu na escola. Então, para que serve a escola? Só para, no final de tudo, pegar um papel onde diz que eu posso fazer o que eu faço? Então, são coisas que acontecem ainda. Hoje em dia ainda escuto bastante esse tipo de relato, principalmente quando são disciplinas da grade, como ética, psicologia, bioética, proteção radiológica, procedimentos de enfermagem. São matérias de grade de cursos técnicos da área da saúde que, quando você chega lá para operar, né, para botar a mão na massa, você percebe que não tem nada a ver com o livro. Não tem nada a ver com o livro, porque as pessoas adaptaram a tal ponto que já fugiu totalmente o protocolo. Mas, por exemplo, se você for realizar uma prova de concurso, ela pode até te pedir a prática depois, baseada no livro, não baseada no jeito que você faz. Mas, antes de tudo, é a parte teórica. E prova prática, se você não souber dizer teoricamente o que você está executando na prática, você não é bem avaliado. Então, numa prova avaliativa prática, só saber como faz não resolve o seu problema. Você precisa saber fazer e saber como fazer, tá? Então, a gente tem essas duas disciplinas, ética e legislação, puxando esse cotidiano, puxando esse dia a dia, para que a gente possa sempre estar baseado dentro dos parâmetros éticos, até para nosso resguardo mesmo. Porque vão ter situações em que, dependendo de como a gente age dentro de um contexto, nós podemos ser punidos, e algumas punições envolvem, inclusive, perda de documentação profissional. Nós não podemos mais exercer a profissão.
Então, em que se baseia a nossa ética na saúde? Ciência, religião, economia, políticas, legislação, assistência. Então, nós vamos ter sempre vários fatores pingadinhos ali dentro da nossa ética, dentro do nosso código de ética. Vamos ter situações as mais variadas possíveis dentro do nosso ambiente. O acelerado desenvolvimento tecnológico impõe a necessidade de novas estratégias de enfrentamento aos problemas. O avanço da ciência que propõe soluções para os problemas que afetam a humanidade e, ao mesmo tempo, gera novos. 120 anos de vida, por exemplo. A globalização, que rompendo barreiras, aproxima, facilita e também exclui contingente significativo da população mundial. Então, nós temos aqui alguns documentos que amparam, estipulam garantias, direitos, deveres e referenciais éticos em relação aos seres humanos. Nós temos o primeiro, que é o Juramento de Hipócrates, o Código de Nuremberg, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, Declaração de Genebra, Constituição Federal, Declaração de Helsinki, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Saúde, Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco e Relatório do Comitê Internacional de Bioética da Unesco sobre consentimento informado. Consentimento informado. Pesquisem sobre isso e leiam um pouquinho mais a fundo para vocês conhecerem sobre essa temática que ainda não é bem difundida dentro da área da saúde. Os profissionais encontram-se diante de importantes mudanças paradigmáticas, onde as limitações impostas às suas ações deixaram de ser de esfera técnica para ser quase que exclusivamente de esfera ética. Então, os profissionais estão dentro de mudanças, tá? Em que toda a nossa parte operacional, a nossa parte técnica, está envolvido por essa situação ética. Porque o profissional da área da saúde, ele está dentro de situações em que ele precisa equilibrar o tempo todo, porque nós estamos envolvidos com o paciente está indefeso, o paciente não tem orientação sobre os procedimentos que vão ser realizados. Então, a minha palavra para ele é lei. Então, se eu disser para ele que ele precisa se despir para realizar um procedimento, alguns pacientes vão questionar e vão ficar relutantes por serem mais envergonhados, mais inibidos. Mas alguns pacientes, no exato momento em que você notifica que ele precisa trocar de roupa, colocar o roupão, ele troca de roupa na sua frente. Ah, mas é porque é assanhado? Não, não é porque é assanhado. É porque o paciente, ele tem a visão de que você é um profissional da saúde imparcial ao que está ocorrendo, né? As pessoas, elas automaticamente pensam que por a gente trabalhar na área da saúde, a gente tem total tranquilidade e autonomia sobre a nudez. A gente se adapta a essa situação, porque a gente sabe que, dependendo das circunstâncias, o paciente vai estar despido dentro do procedimento que está sendo realizado. Então, a gente tem contato, mas estar 100% adaptado, o famoso tranquileba, dentro de todas as situações. Não... Então, quando a gente fala sobre a temática violação da ética, a gente tem esse quadrinho aqui, né? Violação da ética médica.
Ele usa como referência doutor, né, para médico, mas nós vamos ter as situações dentro da nossa área técnica, né, de aporte e suporte, que são muito delicadas e que a gente precisa ter muito cuidado. Reparem que os 2 bonequinhos estão acorrentados, né, a uma situação. Aí o paciente fala, né, doutor, afinal o que é que eu tenho? Aí o médico responde, desculpa, mas o meu contrato não me permite dizer. Aí eu coloquei esse quadrinho aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre a situação nossa dentro da área técnica. O paciente, por muitas vezes, ele vai perguntar se ele está bem, se ele tem alguma coisa, se você viu alguma coisa, se o remédio está fazendo efeito, se o tratamento está fazendo efeito. Por que o médico não fala nada? Por que ninguém fala nada? Que ele tem o direito de saber. Ele tem direito a tudo isso, a saber todas as informações que ele acha cabível, tá? Mas qual é o nosso problema? Qual é a problemática dessa situação? Nós podemos gerar um conflito na cabeça do paciente pela seguinte ação. O paciente pergunta, a gente, dentro do nosso saber, fala com ele, né? Fala o que a gente sabe sobre o prontuário médico dele, só que a gente não fala da mesma forma, a gente fala de uma forma diferente, até porque a gente visualiza coisas diferentes. E o paciente escuta 2 opiniões diferentes. Às vezes ele tem a consciência de que você não é médico, tá? E ele te joga no fogo. E às vezes ele não tem a noção de que você não é médico. Ele não sabe que você não tem o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de informação sobre o que está acontecendo com ele a nível clínico. Porque por mais que a gente esteja bem treinado, por mais que a gente esteja bem atualizado, a gente não tem o mesmo nível de saberes e conhecimentos. Até porque nós estamos dentro da esfera técnica, tá? A gente precisa ter muita consciência disso. Eu não posso querer agir como médico a nível de conhecimentos patológicos, clínicos, gerais, pelo conhecimento que eu tenho do meu trabalho de dia a dia, equiparado o tempo de dedicação aos estudos. Ah, mas eu sei fazer o procedimento melhor do que ele. Mas ele é o médico e você não. Se você quer, você almeja, você quer chegar até lá, ótimo. Mete bronca, começa a estudar, chega lá. Acho lindo, adoro. Mas se você está no seu papel como esfera técnica, você precisa se comportar como tal. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, dar diagnóstico. Nós não temos formação para dar diagnóstico. Ah, mas eu faço o exame que o médico vai lá, olha e assina. Não, ele olha, ele dá diagnóstico baseado nas imagens que eu apresentei para ele e fecha o diagnóstico. Ah, eu sei passar sonda melhor do que o médico. Ok. O seu papel da esfera técnica é saber passar sonda muito bem. Ah, o médico passou a dosagem de tal medicação e eu questionei com ele porque a dosagem estava errada. Ok. Mas numa situação em que a dosagem foi administrada errada, é sua responsabilidade. Uma situação em que a dosagem foi prescrita errada, é responsabilidade dele. É muito sensacional você ter conhecimento suficiente para questionar um procedimento incorreto
vindo do médico, até porque não é um robô exercendo uma profissão. É um ser humano passível de erro como eu sou todos os dias. Só que ele tem hierarquicamente, dentro do seu montante profissional, o diagnóstico. Eu tenho execução de procedimentos que permitem que ele preste o diagnóstico ao paciente. Eu executo, ele pega a minha execução, analisa e passa ao paciente. Por que precisa ter muito cuidado com essa situação? Já cansei de ver colegas terem problemas muito crônicos pelo paciente pegar a informação, colher a informação que foi passada por ele, distorcer de todas as formas possíveis e imagináveis e passar adiante. Então, ele falou para o médico que estava fazendo o acompanhamento dele que o outro médico, sendo que ele tinha total ciência de que o colega não era médico, tinha uma opinião diferente sobre o diagnóstico. Gerou um tumulto danado, porque aí o paciente questionava por que cada um achava uma coisa diferente, por que cada um tinha visto uma coisa diferente, se os dois trabalham no mesmo lugar e era um paciente só. E depois o médico quis saber quem era o outro médico que estava dando diagnóstico para os pacientes, principalmente diagnósticos diferentes do que ele tinha dado, criando problemas, gerando tumulto. E quando ele descobriu que era o colega que estava sendo relatado pelo paciente como o outro médico, foi uma situação muito desagradável. Por quê? Já não é mais levado em consideração o fato o paciente falou que o colega é médico, mas o colega em momento nenhum falou para o paciente que era médico, mas também não falou que não era. E mesmo que tenha dito que não era, o paciente vai passar a informação adiante do jeito que ele achar conveniente. E não vai pensando que ele vai se preocupar em te diferenciar. Ah, não, o técnico falou para mim, o técnico fulano falou para mim. Não. Ele não vai se preocupar com isso. Primeiro que ele não sabe que isso gera o problema que gera. E segundo que até que ele saiba. A gente sabe muito bem, existem pessoas e pessoas. E é exercício legal da profissão. Isso não está dentro da normativa da minha profissão. Eu não posso prestar diagnóstico. Quem faz isso é o médico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso gera uma problemática gigante dentro do ambiente. Gigante. Na medida do possível, o paciente, doutor, não sou médico. Porque no momento em que a gente, mas não adianta falar, eu falo 1 milhão de vezes, ele continua me chamando de doutor, mas eu continuo falando. Porque eu já vi situações em que colegas escutaram um paciente chamar de médico e em momento nenhum transpareciam que não queriam que o paciente soubesse, que queriam, na verdade, que o paciente soubesse que eles, na verdade, não eram médicos. Hoje em dia já diminuiu bastante, mas logo assim que eu me formei, que eu comecei a estagiar e depois eu comecei a trabalhar, eu via muitos colegas que se identificavam a nível de vestimentas, o mais semelhante possível à vestimenta dos médicos. Eu sou de uma geração que tinha uma pulseira, que era pulseira de médico. Era uma pulseira de aço. Ainda se usa hoje em dia, mas bem menos, saiu da moda. E era uma pulseira bem cara. Era aço e ouro. E então, os médicos da época estavam na moda, residente. Eu trabalhava logo no início da minha formação em um hospital universitário, então tinha muito residente. E os residentes treinavam com a gente no raio-x. Então, os residentes eram nossos estagiários primeiro, depois é que eles começavam a fazer a residência. A chefia deles
Na época em que eu comecei a trabalhar lá, o chefe deles fazia questão de que eles soubessem fazer as radiografias para que pudessem dar bons laudos para a radiografia. Eles faziam o atendimento da ultrassom, eles preparavam o paciente na ultrassom, eles preparavam os pacientes para o centro cirúrgico. Então, eles passavam por toda a parte técnica. Eles passavam pelos andares, eles passavam pelo raio-x, eles passavam pelo atendimento do ambulatório, eles passavam por todos os setores. E depois eles começavam a dar laudo, depois eles começavam a fazer o atendimento na ultrassom. Aí, quando entrava a nova turma, a turma anterior, por exemplo, o médico estava atendendo, fazendo o exame da ultrassom, e o residente novo estava fazendo o preparo da paciente para ultrassom. Ele gostava sempre de fazer isso com os residentes. Eu percebia que isso passava uma humildade maior, porque às vezes eles eram relutantes sobre aprender com a parte técnica, né? Ser treinados pela parte técnica, e depois de um tempo eles iam desenvolvendo, iam visualizando os nossos saberes dentro da área técnica. E isso transpassava para eles uma humildade grande. Eles aprendiam a parte operacional do sistema. Então, numa situação em que uma circulante tivesse muito ocupada por estar auxiliando 4, 5 salas, ele sabe aonde está o material, ele sabe como pegar o material, ele sabe como abrir o material, entendeu? Ele sabe falar para você, por exemplo, às vezes você está dando um auxílio no centro cirúrgico. Aí ele precisa que você pegue alguma coisa porque o restante das meninas está ocupado, o restante do pessoal está ocupado, os meninos estão lá embaixo, os meninos estão ocupados em outras salas. Ou seja, está todo mundo ocupado. Você está ali, mas você, por ocasião, não sabe exatamente o que você precisa fazer. Não tem ninguém da parte técnica que dá esse suporte a ele ali no momento para poder auxiliar. Ele pode falar para você certinho, ó. Você vai ali entre o A e o C e pega o B para mim ali na segunda prateleira ali, ó. Aquele ali para mim, pega aqui, bota aqui, ó. Bota aqui no suporte de soro, conecta aqui, porque ele sabe toda a parte operacional. Então, eu não sei se ainda é feito assim, porque eu não tenho mais contato com a parte de treinamento. Não sei se ainda é feito assim, mas eu ficava maravilhada com o fato dele. No começo eles eram obrigados a fazer. Depois de 3, 4 meses, eles já estavam fazendo os procedimentos técnicos junto com a gente, chamando o paciente e abrindo o prontuário e fazendo todo o sistema normal, assumia o plantão normal e ia trabalhando com a gente normal. E eu achava isso muito legal, porque quando precisava fazer um procedimento, eles sabiam fazer. Quando precisava corrigir um procedimento, eles sabiam exatamente orientar como tinha que ser feita essa correção. Porque às vezes é uma situação que a gente fica meio perdido, quando às vezes o médico precisa que a gente refaça alguma etapa do processo e a gente não sabe o que saiu de errado no processo e eles não sabem orientar, direcionar. Então a gente pode repetir e errar novamente, cometer o mesmo erro. Então eu achava muito interessante, muito válido. Então, gente, para fechar esse quadrinho aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala com o paciente, com a forma com que a gente fala com o paciente. A gente precisa ser simpático, a gente precisa ser acessível, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque dentro do ambiente de trabalho, dentro das nossas situações de trabalho, a gente pode ter situações que podem ser muito prejudiciais a partir do que foi dito, do que foi comentado, e de como isso foi interpretado, tá? Então, continuando. Tornam-se necessários repontuar valores éticos que assegurem a preservação da dignidade humana, enquanto bem maior a ser alcançado. Preservação da dignidade humana, tanto de um lado quanto do outro, tá?
tanto do paciente quanto vinda de mim, tá? A gente sempre tem relatos de paciente tratando mal, paciente sendo rude, sendo grosseiro, sendo agressivo. Então, a preservação da dignidade tem que vir de ambos os lados. É uma via de mão dupla. Não é só eu respeitar o paciente e o paciente não me respeitar. Eu preciso ser respeitado também, de forma tão digna quanto. O paciente, ao procurar uma instituição de saúde, busca competência e capacidade para a resolução de seus problemas. Alguém que se envolva e cuide dele e de seus familiares. Dentro do ambiente de atendimento em saúde, a gente sempre vai ter toda a situação que envolve aquele paciente. Então, você se imagine na situação em que você está acompanhando um familiar seu que está acometido por algum problema de saúde, alguma patologia. E quando você chega no ambiente para atendimento, você percebe que seu familiar é tratado de forma grosseira, de forma rude, pelo aquele profissional. Então, é aquela máxima que a gente repete por várias e várias vezes, né? Trate como gostaria de ser tratado e não faça o que não gostaria que fizesse. Então, é sempre aquele pensamento de como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que meus familiares fossem tratados, vai ser a forma que eu vou direcionar e focar aos meus pacientes, ao atendimento aos meus pacientes. E os familiares estão sempre incluídos nessa situação, porque numa situação em que a gente tem um familiar acometido de alguma doença, a gente perde um pouco a estrutura, a gente perde um pouco a orientação. Então, às vezes, o acompanhante está mais agitado do que o próprio paciente, porque o paciente sabe o que está sentindo, o acompanhante não. Então, às vezes, o acompanhante está mais agitado, mais nervoso, mais perturbado do que o próprio paciente. Então, esse suporte é necessário para toda a família, todo o laço que envolve aquela situação daquele paciente. Olha só esse trechinho aqui, ó. O seu funcionário é o que representa a sua instituição. A vulnerabilidade exige mais atenção, carinho, cuidado e expressão de afeto. Desde quem leva a água no quarto até o mais alto profissional vão fazer o nome da sua instituição. Por que eu coloquei esse trechinho aqui? Quando a gente repassa isso, né? O que está sendo escrito aqui. Por exemplo, numa instituição privada, a gente tem diversos treinamentos que a gente faz dentro do estabelecimento, tá? Treinamentos periódicos, atualizações, especializações, em que a gente aprende como prestar um atendimento satisfatório. Por quê? O paciente, dentro da instituição privada, ele é encarado mais como cliente, né? No sentido da palavra. Então, a gente recebe o treinamento para atender sorrindo, para ser simpático, para chamar pelo nome. Aí, conforme vão passando os treinamentos, eu comecei a pensar que as empresas privadas treinam você para ser como você deveria ser. É estranho, né? Eles precisam treinar você a chamar o paciente pelo nome. Eles treinam você a atender o paciente sorrindo. Eu sou obrigada a sorrir até quando eu não estou com vontade de sorrir. Olha, um exemplo que as empresas privadas, um hábito que elas têm, que parece ser uma coisa sem sentido, mas porque ela não é explicada da forma correta.
Alguns estabelecimentos exigem que as pacientes femininas estejam maquiadas para trabalhar e que os funcionários masculinos estejam de barba feita, cabelo bem cortado, etc, etc. Ah, mas por que me obriga a trabalhar maquiada? Porque a maquiagem ela vai transmitir ao paciente, mesmo que você esteja com uma cara mal dormida dos seus problemas anteriores, que você saiu de casa de manhã cedo, às 5 horas da manhã, às 4, dependendo de onde, e algumas pessoas às 3. E o paciente ele não vai ter contato com essa visualização. Eu vou mascarar, né? A gente sabe muito bem que a maioria das transparências emocionais estão na nossa fisionomia. E o paciente não vai ter, entre aspas, contato com a minha cara de tacho, né? Só que as empresas não explicam. Eles simplesmente dizem, você tem que trabalhar maquiado. Ok. Mas eu não gosto de passar maquiada. Tá bom, mas é obrigado. Faz parte da padronização. A padronização é cabelo de coque, a padronização é rabo de cavalo, a padronização é assim, a padronização é assado. Aí, cada empresa tem seu padrão diferente. Algumas empresas padronizam cor e tamanho de unhas, cores de cabelo, tamanho, corte, cor de tintura, tons de maquiagem e por aí vai. E aí, cada empresa tem o seu padrão. Mas o que essa obrigatoriedade traz? Essa obrigatoriedade traz uma forma de forçar o cuidado pessoal, entendeu? Como você é obrigada a trabalhar maquiada, dificilmente você vai estar mais largadinho, entendeu? É obrigada a estar com a barba feita, então não vai acontecer de estar com aquela barba muito cheia, muito bagunçada, que vai passar uma visão antiestética para o paciente. Mas poxa, a empresa me obrigar a tirar a barba, a empresa me obrigar a usar maquiagem, é o padrão da empresa. Quando você foi contratado, uma das primeiras etapas do treinamento é a padronização. Então, antes de você finalizar o seu período de experiência, você já sabe que isso faz parte do padrão da empresa. Então, você opta por ficar ou não ficar. Então, as empresas, elas visam muito que o funcionário é à frente da empresa. Ele é o que o paciente tem o contato direto, ele é o que o paciente vê. Então, atenção, carinho, cuidado, as demonstrações sutis de afeto, elas trazem uma resposta muito grande vinda do paciente, tá? E às vezes o paciente, quando ele obtém um bom atendimento, um atendimento que para ele é satisfatório, ele é um paciente que retorna, tanto no nível privado quanto no nível público. Tem pacientes que já há mais de 10 anos, quando fazem o check-up anual, mesmo que não tenha nenhum exame do check-up que seja no meu setor, que ele não vem até o meu setor para realizar nenhum exame, todo ano ele passa lá. Oi, tudo bem? Estou fazendo o meu check-up. Oi, tudo bem? Vim te ver. Então, em algum momento em que ele teve contato comigo, ele gostou do meu atendimento e ele passa a manter aquele contato. Então, se é uma situação em que o paciente pode optar, escolher, ele escolhe sim. Ele chega no setor e ele diz, cadê fulano que eu gosto de ser atendido por fulano? Então, você leva o nome da instituição com você. Como já aconteceu comigo diversas vezes, de eu trocar de instituição e alguns pacientes mais fãs da minha pessoa, vamos dizer assim, trocaram de instituição junto comigo. Passaram a se tratar para o local onde eu fui. Fui lá marcar meu exame e você não estava lá. Não estou mais não, trabalho em outro lugar. Qual é o endereço? É tal. Vou lá te procurar.
e te procura e passa, troca de médico, troca de tudo para ser atendido aonde você trabalha. Então você imagine, um paciente troca de médico, troca de atendimento, de acompanhamento, para acompanhar você, para ir para onde você foi, porque ele gosta de realizar os procedimentos com você. Então isso é muito bom. Então, alguns princípios que a gente precisa conhecer, né? Universalidade, direito à saúde para todos os brasileiros. A gente sabe que vão ter várias brechas e várias ausências nessa situação, tá? Como em todas as situações, não é só a nível de Brasil, é a nível mundial, né? A gente sabe um momento delicado que a saúde sempre esteve, mas nós podemos, aos poucos, minimizar alguns desses efeitos com os nossos processos, tá? Integralidade, assistência integral ao indivíduo em seus diversos níveis de atenção. Diferença entre integralidade e universalidade. A integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. A universalidade é a garantia de que todos devem ter acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Equidade, tratar os desiguais com desigualdade a fim de alcançar a igualdade. Então, por exemplo, a gente percebe aqui igualdade e equidade. Na igualdade, todos têm um caixote, sendo que, tendo diferença de altura entre eles, o fato de cada um ter um caixote não é suficiente para que todos tenham a mesma visibilidade. E dentro da equidade, nós temos a distribuição de forma mais uniforme, né, desses caixotes, permitindo que cada um obtenha o necessário para ter a mesma visibilidade. Então, nem sempre o tratamento de forma igualitária vai possibilitar a todos as mesmas possibilidades. Então, precisa ser visualizado o que é necessário para cada situação em específico para que todos tenham a mesma visibilidade, tá? Idiosincrático. Palavra grandona, né? Próprio e particular de uma pessoa, grupo, característico do comportamento, do modo de agir ou da sensibilidade de alguém. O projeto do escritor é completamente idiosincrático. Então, é próprio dele. O projeto dele é próprio dentro das características particulares dele, tá? Então, dentro desse contexto, a gente tem a idiosincrasia da doença. Uma mesma patologia, um mesmo tratamento com dois destinos diferentes. Um pode levar à cura e o outro pode levar ao óbito, que é um desdobramento inesperado. Então, o mesmo tratamento e o mesmo estado patológico, ou seja, dois pacientes com a mesma doença, vão ser cobertos pelo mesmo tratamento. Um pode obter a cura e o outro pode vir a óbito. Ah, mas foi feito tudo igualzinho a gente sempre faz e não sei por que o paciente veio a óbito. Pode ocorrer, tá? O desdobramento inesperado, ele sempre está dentro das etapas, né? Pode acontecer.
Os dilemas éticos enfrentados pela sociedade de um modo geral e pelos profissionais de saúde em particular têm crescido de maneira surpreendente nos últimos anos, face às substanciais transformações que o mundo vem sofrendo. A despersonalização do médico despertou no paciente maior cobrança no resultado do tratamento. Então, o paciente ele agora se sente mais livre de questionar mais. E ele usa muito bem essa liberdade, tá? Ele questiona bastante todas as etapas. Então, o que é a verdade em matéria de ciência e tratamento? Se a gente vai ter duas reações diferentes a uma mesma ação, né? Certas verdades científicas podem se sobrepor às verdades sociais e culturais. Exemplos em que a gente tem traços religiosos em alguns pacientes, em que batem de frente com tratamentos, com procedimentos, elas podem se sobrepor uma à outra? Como é que isso funciona, né? É moralmente correto obrigar uma pessoa a seguir um tratamento que pode salvar a sua vida? Se o paciente não fizer o tratamento, né, voltando lá na questão anterior, baseados em questões religiosas, se ele não fizer o tratamento, ele pode vir a óbito. Mas por questões das suas convicções, ele não quer realizar o tratamento. E aí, como é que é feito isso? Como é que isso procede? Qual a fronteira entre a obrigação profissional e o direito do indivíduo de escolher o pior para si mesmo? Qual é o limite? A vida humana deve ser preservada independentemente de sua qualidade? Situações, por exemplo, de pacientes que estão em estado vegetativo por longos anos. Ele está vivo, mas ele não tem qualidade de vida. Como é que essa história fica? Temos o direito de escolher o modo de morrer? Temos o direito de escolher que chega, que não quero mais tratar, não quero mais fazer exame, não quero mais ficar no hospital, eu quero desistir? Nós temos esse direito? Pode o desejo de morrer ser excluído do projeto humano de viver? Da mesma forma que a gente pensa, se a gente tem o direito de finalizar a vida, a gente não tem o direito de finalizar a vida? Como é que fica essa questão? É lícito adiar o morrer prolongando o sofrer? Vale a pena prolongar a vida física de quem já perdeu a dignidade de viver? Quais são os fatos que envolvem todos esses questionamentos? Quais são os deveres do profissional para com o paciente? Quais são os deveres do profissional para com as outras partes envolvidas? Os acompanhantes, os colegas de profissão, os colegas do ambiente de saúde. Estes deveres são convergentes ou conflitantes? Como o conflito ético real ou percebido poderia ter sido prevenido ou pelo menos atenuado? Agora se imagine do outro lado, em que você faz os seguintes questionamentos. Por que o tratamento deve ser realizado? Como vai ser realizado? Que resultados vão ser atingidos? Quais são os riscos? Quais as possibilidades de insucesso?
Qual o custo financeiro? Qual vai ser o custo-benefício? E se esse tratamento também não funcionar como os outros não funcionaram? Como eu vou encarar isso tudo sozinho? Agora junte todos esses questionamentos, coloque dentro de uma pessoa que não é você e tente imaginar que isso aqui é só a ponta do iceberg a nível de questionamentos que se faz numa situação de doença, principalmente doenças crônicas, principalmente situações críticas. Esses são apenas alguns dos questionamentos que passam pela cabeça de um paciente. Então é por isso que nós, no papel que exercemos, devemos ser uma base sólida para o paciente. Porque o estado de ausência de saúde é geral, é físico, mental e psicológico. E nós devemos ser o alicerce sólido em que o paciente vai se firmar. Então nós devemos estar o máximo possível plenos da nossa saúde física e mental, para que possamos dar esse suporte ao paciente. Estamos assim 100% do tempo? Claro que não, somos humanos também. Temos todos os nossos problemas e todas as nossas mazelas, como todas as outras pessoas. Mas ao longo do tempo, nós aprendemos a administrar de melhor forma essas situações. Nos tornamos mais estáveis, mais resistentes e mais sólidos, mais firmes, para suportar e dar suporte. Então, a ética dentro da saúde, ela vai ser sempre baseada nos direitos e deveres, nas ações e reações, nas estruturas que vamos estar presentes, dando o nosso melhor, né? E sempre procurando obter o melhor que venha do paciente para nós. Vai ser muito difícil, depois do 5º atendimento em que eu trato o paciente da forma correta, com atenção, cuidado, zelo, em que ele continua sendo ríspido comigo, continua sendo rude ao falar. É o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, mas não, falei, me tratou mal, não chego perto nunca mais. Tá bom, você vai trabalhar como? Você vai escolher quais os pacientes que você vai atender, como que isso vai funcionar? Porque eu, sinceramente, não sei como funciona se eu tiver que me afastar dos pacientes que me tratam mal. Não sei como é que eu vou fazer para trabalhar. Eu vou falar para minha colega, você atende esse paciente aqui, a gente troca porque ele me trata mal. Aí ela responde para mim, não, mas ele é grosso comigo também. E aí, como é que faz? Não, mas eu não sou obrigada a aturar. Não, realmente não é. Mas, como faz? Não é mais fácil você tentar encontrar alguma aberturazinha para que ele perceba que está sendo bem tratado e abandone a grosseria com você e com todo mundo, que todo mundo vai agradecer? Ou você simplesmente vai desistir? Olha esse quadrinho que legal. Doutor, eu estou com falta de ar. Só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Como eu já vi esse tipo de situação acontecer, em que o paciente abre uma fresta fazendo uma reclamação e o funcionário derruba uma parede falando mal da empresa, falando mal do estabelecimento. Se você não está de alguma forma satisfeito com o local, ou com a forma, ou com a estrutura do local onde você está, saia o quanto antes. Vá para outro melhor. Vá para outro onde você se sinta bem.
Não embarque nessa canoa furada de que quando alguém fala A, eu acrescento todo o meu abecedário de rancores e amarguras. Tá? Não é ético de forma nenhuma. Nenhuma. Quero falar mal para desabafar quando eu chegar em casa, estiver sentadinho na frente da TV com os meus familiares, eu posso descer a lenha em todo mundo. Falar mal de todo mundo que está me amargurando a vida. Mas dentro do estabelecimento de prestação de serviço, de forma nenhuma. Isso fere praticamente o código de ética de ponta a ponta. Não façam, não embarquem nessa. Balancem a cabeça, dê um sorrisinho amarelo e a vida continua. Responsabilidade civil do hospital é o objetivo. O estabelecimento de atendimento em saúde, ele tem as suas responsabilidades, tá? Tanto a esfera privada quanto a esfera pública. Responsabilidade civil em saúde. Responsabilidade civil é o dever de dar conta de alguma coisa que se fez ou mandar fazer por ordem pública ou particular. Reparação civil é a denominação que se atribui à indenização ou ressarcimento do dano. Fica obrigado a reparar o dano aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. Artigo 186 do Código Civil. Imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é a falta de habilidade para a prática de certo ato que exige conhecimento. Por exemplo, no papel de estagiário, quando a gente é abandonado sozinho por quem deveria nos estar dando apoio e supervisão e por não termos habilidade nem prática para exercer certo ato, acabamos cometendo imperícia. Tá? A imprudência é uma precipitação, inobservância em agir com atenção. Imprudência é quando, apesar de sabermos o que devemos fazer, não prestamos atenção, não fazemos com atento e acabamos agindo com imprudência, tá? E a negligência é a omissão daquilo que razoavelmente se faz. Ser negligente é quando, mesmo sabendo como se faz, mesmo se tendo prática de como se faz, não se faz, se é omisso, se faz de qualquer jeito, tá? A nível de culpa, a inexistência da culpa exclui o dever de indenizar. Então, se não existe culpa na ação, ela não é punível, tá? Mas quando exige uma situação de averiguação, todos os fatores são verificados para se apurar a existência ou não da culpa, tá? Não oferecer ao consumidor a segurança que ele espera, equipamentos, segurança, hotelaria, manutenção de aparelhos, alimentação do paciente, deslocamento. Isso são todas as situações de responsabilidade hospitalar, tá? Responsabilidade do estabelecimento de saúde. Por exemplo, uma prótese pequena demais, um erro médico. Ele precisa verificar qual é a prótese exata para ser utilizada. Prótese correta, mas a transferência da mesa cirúrgica para a maca, responsabilidade do hospital pelos serviços prestados.
Por exemplo, o paciente vir a ter uma queda na transferência da mesa para a maca. Infecção hospitalar é quando alguma etapa do serviço é defeituoso, alguma etapa da higiene, alguma etapa do asseio, da limpeza, tá? Questões constitucionais relativas à saúde. Artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção. E recuperação. Lei 8080. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Para o cidadão, deve ser indiferente como o Estado se organiza para promover o direito à saúde. O importante é que efetivamente o assegure. O simples fato do medicamento não estar incluído no protocolo do SUS não é justificativa para sua não concessão. Essa parte das leis a gente vai falar mais para frente, tá? A gente vai descrever um pouquinho mais sobre ela, vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a adentrar o código de ética. Essa primeira aula foi só para a gente poder ter uma noção sobre o que a gente vai falar dentro dessa disciplina, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até a próxima.